Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa revisão de História. E hoje nós vamos falar, certo, sobre 4 assuntos, que é os governadores gerais, a invasão francesa, a invasão holandesa e entradas e bandeiras, tá bom? Nós vamos rever esses assuntos. É importante vocês fazerem a leitura dos textos e realizar a atividade do livro de reforço para ajudar vocês na hora da realização da prova, certo? Vamos lá. A primeira questão da página 75 vai falar sobre a ordem dos governadores gerais, para vocês identificarem. Quem foi o primeiro governador geral? Tomé de Souza. Então, você vai marcar a opção que tem Tomé de Souza. Quem foi o segundo governador geral? Duarte da Costa. Então, você vai marcar a opção que tem Duarte da Costa. E quem foi o terceiro governador geral? Mendes Sá. Na segunda questão, vai pedir para você pintar de acordo com a legenda. De vermelho, você vai pintar as coisas que Mendes Sá fez. O que foi que Mendes Sá fez? Mendes Sá, ele expulsou os franceses e ele aumentou a importação de escravos africanos. Então, na época, né, a gente vai ver lá nas invasões francesas que estava sendo muito difícil expulsar os franceses. Por quê? Eu já estou adiantando um pouquinho. Porque os franceses fizeram amizade com o povo indígena. E aí estava difícil de expulsar. E quem conseguiu fazer isso foi Mendes Sá. Ele também aumentou a importação de escravos. Ou seja, ele trazia os escravos através do tráfico negreiro e vendia no Brasil para os engenhos, né, para os senhores de engenhos, para os donos das capitanias, que são os donatários. Tomé de Souza, ele fez? Ele fundou a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Quando o Brasil, né, quando eles começaram, né, a colonização do país, que naquela época ainda não era chamado de Brasil, ele fundou a capital, que seria Salvador. E ele também desenvolveu a criação de gado. Não havia, na época, os indígenas, eles eram livres, eles comiam do que a terra dava, eles caçavam, eles pescavam. Não havia a pecuária, né, que é a criação de animais. E quem trouxe isso foi Tomé de Souza. Duarte da Costa, o que foi que ele fez? Ele trouxe os jesuítas, né, com a missão de catequizar os indígenas, ou seja, eles queriam que os indígenas, eles adorassem, né, e tivessem a religião católica. Os indígenas, eles tinham religiões, né, que adoravam as plantas, o sol, a lua. E aí eles queriam catequizar os indígenas, e ele também fundou o Colégio de São Paulo em Piratinga. Isso foi as coisas, né, as atitudes que Duarte da Costa mesmo, gente, realizou, tá bom? Então, vocês vão continuar a atividade com essa explicação, dá para vocês fazer, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato ou faça a leitura do texto, tá bom? Vamos lá, invasões francesas. Os franceses ficaram de olho no Brasil. Por quê? Porque o Brasil estava tendo uma grande exportação de açúcar, cana-de-açúcar. E os franceses vieram também com o intuito de tirar uma casquinha do Brasil. Nós vamos realizar a questão 2, que diz assim: complete as frases com as palavras do quadro. Letra A. Em 1555, os franceses invadiram o território brasileiro e construíram a França Antártica. O que era isso? Isso era uma sede do governo francês, ou seja, eles queriam criar no Brasil uma sede do governo francês e também colonizar o Brasil. Certo? E eles fizeram isso no ano de 1555. O objetivo dessa invasão era tomar o litoral brasileiro. Então, eles tinham esse interesse. Por enquanto, ninguém estava interessado em entrar ao interior do Brasil. Todo mundo ficava ali pelo litoral. Por quê? Porque no interior estavam os indígenas que eram mais, de certa forma, violentos, né? Porque eles queriam defender seus territórios. E aí era um pouco mais arriscado, então eles ficavam realmente pelo litoral. No Brasil, os franceses chegaram à Baía de Guanabara por comando de Nicolas Durand,
certo? E fixaram na ilha de Sergipe, tá ok? Então, é importante vocês darem uma lida, certo? Sobre as invasões dos franceses. E eles fizeram uma amizade com os indígenas e por isso que eles conseguiram ficar algum tempo no Brasil. Próximo assunto é as invasões holandesas. Nós vamos realizar a questão 1, porque ela vai dizer como foi que aconteceu, certo? Tem alguns acontecimentos e você vai enumerar. O número 1 que aconteceu primeiro. O que aconteceu primeiro é a terceira opção de baixo para cima, que foi a Companhia das Índias Ocidentais preparou uma esquadra para atacar a Bahia. Depois, o que aconteceu? O governador-geral Diogo de Mendonça tomou as províncias para resistir aos invasores. Terceiro, em 9 de maio de 1624, 26 navios holandeses entraram na Baía de Todos os Santos. O 4. A resistência revelou a insuficiência do bispo Marco Teixeira, comandou a fuga dos moradores para o interior. 5. Depois que aconteceu, em seguida foram organizadas guerrilhas e ataques surpresas aos invasores. 6. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas os confiavam a Salvador. 7. A Espanha enviou 52 navios para ajudar os portugueses a combater os holandeses. E 8. Em 1º de maio de 1625, os holandeses desistiram e deixaram Salvador. Certo? Vou dizer assim como é que fica a sequência, tá bom? Para vocês. Vai ficar 6, 3, 8, 4, 2, 1, 7 e 5. Tá ok? Vamos lá. Entradas e bandeiras. O que foram as entradas e bandeiras? Vamos realizar a questão 3. As outras vocês vão realizando para facilitar para vocês. Estou na página 79, tá? Quais eram os objetivos das expedições bandeiras? As bandeiras, elas tinham por objetivo procurar riquezas. Elas tinham por objetivo lutar contra os indígenas e combater os escravos rebeldes. É importante nós sabermos que as bandeiras, elas eram expedições particulares, ou seja, eram os donos de engenho, os donos de terra que eles patrocinavam as bandeiras, eles pagavam um grupo de pessoas para irem, geralmente tinha a presença de um indígena, de um escravo, certo? E alguns bandeirantes que entravam para o interior do Brasil para procurar riquezas, para capturar indígenas, para capturar escravos. Muitos passavam por situações difíceis. Por quê? Porque quando eles entravam no Brasil, é importante vocês pensarem que não havia civilização como hoje, não havia cidades, estradas, então eles entravam literalmente mata adentro. Então eles tinham que comer do fruto da terra que havia ali, muitos ficavam doentes, eles tinham que construir cabanas, geralmente eles ficavam perto de leitos de rio para poder tomar banho, beber água, e às vezes eles acabavam tendo ataque de animais, ataque de indígena, então era muito arriscado. Mas foi através das bandeiras que eles descobriram várias riquezas como o ouro, né? E aí mudou do ciclo do açúcar para o ciclo do ouro. Então é sempre muito importante vocês saberem um pouquinho dessa história. Quais eram os objetivos das expedições entradas? Eles tinham o objetivo de reconhecer o interior do Brasil, colonizar o interior do Brasil, também capturar indígenas e procurar riquezas. E qual era a diferença? Que as entradas, elas eram, quem patrocinava era Portugal. Portugal, ele enviava o recurso e as pessoas para fazer as entradas. As bandeiras eram particulares, né? E, no caso, as entradas eram patrocinadas por Portugal. Agora é com vocês vão realizar a atividade da página 75 à página 79. Algumas questões eu já fiz com vocês. Estudem, tá bom? Boa tarde, bons estudos.